Um idoso de aproximadamente 70 anos morreu após ser atropelado por um ônibus na rodoviária velha de Taubaté na noite do último sábado, dia 20. Segundo a polícia, a vítima foi atingida quando o motorista da ABC Transportes fazia o contorno para desembarcar os passageiros. O condutor teria parado o veículo quando escutou a batida. O idoso, que não tinha documentos, estava caído atrás da roda traseira do ônibus. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Até a tarde de ontem, segunda-feira, ele ainda não havia sido identificado. De acordo com a polícia, a vítima tem cerca de 1,68 metros de altura, cabelos lisos e grisalhos curtos. O curso de formação para professores em língua italiana terá aulas às quintas-feiras, das 19 às 20h30, com carga horária de 480 horas. A prioridade para a realização do curso são professores da rede municipal, estadual e particular, pessoas da comunidade com formação universitária ou com ensino médio completo, distribuídos nas 30 vagas oferecidas. Os inscritos receberão material didático e certificado fornecido pelo consulado italiano. Os interessados já podem fazer a pré-inscrição na professor Joaquim Monteiro da Silva. Informações pelo telefone 3101-4302. E crimes recentes reacendem a polêmica em torno da redução da maioridade penal. No Senado, existem 5 propostas que propõem a redução da maioridade. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Brasil tem hoje cerca de 20 mil adolescentes em unidades de internação e delegacias especializadas. São jovens que, antes de completar 18 anos, se envolveram em crimes como roubos, tráfico de drogas, estupros e até assassinatos. Veja a matéria. Um crime em São Paulo reacendeu a polêmica. O jovem Vitor Hugo Deppmann foi assassinado por outro menor de idade. O autor do disparo completou 18 anos apenas 3 dias depois do crime. Pelo Código Penal, um adulto condenado por homicídio pode pegar até 30 anos de prisão. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a medida socioeducativa é de no máximo 3 anos. Ou se faz uma redução da maioridade para 14, 16 anos, ou então se aumenta a pena de 3 anos para a pena normalmente condicionada na tipificação penal. Esse promotor critica a mudança. Para ele, a redução da maioridade penal não vai diminuir a criminalidade. O aperfeiçoamento das medidas socioeducativas, sim, podem contribuir para que haja mudança na vida do adolescente e ele passe a respeitar o patrimônio, a vida, a integridade dos outros. O Senado analisa 5 propostas de emenda à Constituição que reduzem a maioridade. A mais adiantada está pronta para ir ao plenário. Ela permite a condenação penal a partir dos 16 anos. A mais severa é do senador Magno Malta. Adolescentes de 13 anos responderiam como adultos nos casos de crime hediondo. O crime não trata com faixa etária. A minha proposta é a seguinte: todo ser humano que cometer crime com natureza hedionda no país, perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Ponto. Criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto. A diferença básica é que um é tratado como adulto, numa prisão como adulta, o outro num centro de atenção para menores. Outras 3 PECs tramitam em conjunto na Comissão de Constituição e Justiça. Uma delas prevê que jovens de 15 anos podem ser punidos pelos crimes de roubo seguido de morte e homicídio doloso, quando há intenção de matar. Outra proposta reduz em todos os casos a maioridade de 18 para 16 anos. Nós entendemos que temos que fazer o quê? É reduzir a maioridade. Aos 16 anos, o jovem passaria o quê? A responder pelos crimes, a responder por todas as ações do seu dia a dia, passaria a ter o voto obrigatório e não facultativo, e ele teria direito também de tirar a carteira, de montar o seu negócio, de montar a sua empresa e até de casar. Eu acho que esse não é o caminho para acabar com a violência no país. Não é você garantindo que um jovem de 16 anos cumprirá da mesma forma a pena que um de 18
de 20, 30, 50 anos de idade, que vai fazer com que diminua o nível de criminalidade. O líder do PSDB sugere uma proposta intermediária para os crimes hediondos. Eu acho que a regra dos 18 anos deve ser mantida, mas em alguns casos, o juiz da vara da infância e da juventude pode, mediante um processo de apuração da personalidade do jovem, dos seus antecedentes, sabe, se ele praticou crimes hediondos, crimes com uso de violência. Nesses casos, depois de apuradas essas circunstâncias, o juiz pode determinar a desconsideração da minoridade. Vamos ao intervalo, fique agora com imagens de Cruzeiro.